Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e nós consagramos a Ti essa noite e esse 20º dia do voto de Ana. Meu Deus, nos entregamos a Ti totalmente, cremos e temos plena confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nunca nos abandona. Por isso, Pai, oramos agora contra todo tipo de injustiça, de maldade, de inveja, de contrariedade e confusão. O Senhor é o Deus que luta por nós. A Tua palavra diz no Salmos 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu Deus, a nossa confiança está em Ti. Confiamos em Ti, dependemos de Ti, esperamos só por Ti. E declaramos, ó Deus, que a Tua boa mão está sobre nós. A Tua boa mão está sobre nossos projetos, está sobre nossos filhos, está sobre todas as áreas da nossa vida. Por isso, Pai, confiamos em Ti. Eu oro em nome de Jesus, libero uma palavra, Deus converterá maldição em bênção, caos em ordem, bagunça em coisas no lugar. Em nome de Jesus Cristo, essa semana será uma semana profética, será uma semana que veremos Deus revertendo situações, revertendo sentenças, revertendo até mesmo injustiças. Declaramos em nome de Jesus que essa semana será uma semana incrível, poderosa, abençoada e próspera. Em nome de Jesus, queremos, Senhor, como disse o salmista, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Meu Deus, iremos deitar e dormir nessa noite, porque sabemos que essa semana será uma semana de bênçãos, será uma semana de milagres, será uma semana sobrenatural. Em nome de Jesus, viveremos o sobrenatural de Deus, viveremos o sobrenatural de Deus, Senhor. Que a Tua boa mão seja sobre essa pessoa, que a Tua boa mão seja sobre a casa dela, que a Tua boa mão seja sobre a família dela, em o nome de Jesus Cristo. Visita Teus filhos e filhas, Pai. Visita Teus filhos e filhas. Libera do Teu poder. Libera da Tua graça sobre Teus filhos e filhas. No nome de Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção. No nome de Jesus Cristo, pedimos o Teu favor. Sim, Pai amado. Em o nome de Jesus Cristo, eu oro por todo aquele que chegou doente aqui nessa oração, ou que está, Senhor, lutando contra um câncer, ou que está, Senhor, com outro tipo de doença crônica. Nós oramos agora por um milagre. Oramos por um milagre, que a boa mão de Deus venha sobre essa pessoa, em o nome de Jesus. Já pela fé, declaramos que Tu estás no controle de todas as coisas, que não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Sim, ó Deus, sabemos que o Senhor está conosco, por isso confiamos em Ti. Confiamos na Tua graça, confiamos no Teu perdão e confiamos na Tua misericórdia, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, libera do Teu favor sobre Teus filhos e filhas. Em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor. Gratidão, Espírito Santo. Toque-os com o Teu poder. Toque-os com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça. E que essa palavra profética que foi liberada, essa palavra, Senhor, vá tocando em cada área da vida dessa pessoa. Que o Senhor comece a reverter situações, que situações venham ser convertidas totalmente. Coisas que estavam negativas se convertam em algo positivo, em algo bom. E declaramos também Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Senhor, assim nós cremos. Assim nós cremos, assim cremos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas, até aquilo que não entendemos, até aquilo que não foi bom, até aquilo que não foi alegria, até aquilo que foi injusto, até aquilo que foi perda,
Cremos, ó Deus, que o Senhor vai converter em algo bom. Em nome de Jesus. Senhor, toma as injustiças. Toma, Senhor, aquilo que é contra. E reverta, Pai, em algo bom, em algo grande, em algo poderoso, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E eu declaro o Salmo 91 sobre a tua vida e a tua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no 20º dia do nosso voto de Ana e a palavra profética dessa semana está vindo fervendo. Amém? Deus vai converter coisas, Deus vai reverter situações, totalmente em nome de Jesus. Amém? O que era negativo vai se transformar em algo bom. Eu creio, Deus vai fazer algo aí. Amém? Deus está revertendo situações. Segura essa palavra para a sua vida e se você recebe, escreve aqui nos comentários, eu recebo essa palavra, a totalidade dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Quero pedir também que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube mande essa oração para outras pessoas e que você mande para 10 pessoas agora essa oração. Manda aí para 10 amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Em nome de Jesus, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero dar um testemunho aqui. Deus tem feito coisas tremendas e eu recebi o testemunho da Simone. Ela escreveu assim: em junho de 24, o Senhor esteve na cidade de Brusque e no começo do culto falou sobre alguém que estava com dor na lombar para a perna, bem na região do quadril. Naquele dia Deus me curou. Eu tinha uma dor que me impossibilitava de andar, fazer meu serviço e levantar meu filho. A partir daquele dia não senti mais dor e tudo mudou. E neste ano fiz novas ressonâncias e perguntei ao médico se o desgaste na coluna sara, e ele disse que nunca viu isso acontecer. Mas graças a Deus fui curada e não tenho mais desgaste na coluna lombar. Glória a Deus. Deus é fiel, hein? Que testemunho bonito. Toda honra e glória a Jesus. Aleluia. Muito bonito teu testemunho. Maria, a paz do Senhor. Acompanho o seu programa de oração e participei da campanha do Salmo 91. Também participei da Escola de Profetas em Brasília, que foi uma bênção. Recebi muitas curas, milagres e livramentos. E ontem o Senhor falou que Jesus estava curando uma pessoa com problemas no ouvido. Na hora eu tomei posse da cura. Eu tinha uma perda auditiva há mais de 24 anos e no último exame foi indicado o uso de aparelho auditivo. Logo após liberar a palavra, senti um trabalhar de Deus no meu ouvido esquerdo e depois no direito. A Jesus toda a honra e toda a glória. Glória a Deus, hein? E o testemunho da Lúcia. Eu sou resultado de um compartilhamento, olha só a importância de compartilhar, de uma irmã da minha igreja. Em janeiro eu caí na rua, quebrei a rótula e a ortopedista me orientou a seguir o tratamento, porque segundo ela, idoso não cola osso, senão eu precisaria passar por cirurgia. Eu estava terminando o propósito da carta para Deus e pela fé tomei posse da cura. O Senhor ensinou que em situações difíceis deveríamos lançar palavras proféticas. No dia 20 de março, recebi alta do médico, tirei o gesso e comecei a fazer fisioterapia. Para a glória de Deus, larguei o andador e até a bengala e estou andando normalmente. Glória a Deus, largou o andador e a bengala.
agradeço a Deus por sua vida e tenho compartilhado com as pessoas o que eu tenho visto e vivido. Glória a Deus, irmã. Jesus, Ele vai muito além do natural, certo? O natural vai até aqui. E Jesus, Ele rompe completamente todos os bloqueios, Ele rompe completamente todas as limitações, Ele faz mais, Ele faz além. E glória a Deus, porque Deus está na frente, Deus está no controle. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Quando Deus chama uma pessoa, Deus capacita, Deus dá as ferramentas necessárias para aquela pessoa. Mas às vezes o medo ele tenta ser um bloqueador do potencial, um bloqueador daquilo que Deus nos entregou. O medo faz você afundar quando tira os olhos de Jesus. Lembra de Pedro? Pedro, ele viu que Jesus estava andando sobre as águas. Eu fico imaginando todos os discípulos ficarem extasiados, olhando para aquele homem andando sobre as águas. Naquela época não tinha filmes, naquela época não tinha desenhos. E quando eles viram aquilo, eles pensaram, nunca pensamos que isso poderia acontecer. Era algo inédito que estava acontecendo. O próprio Deus andando sobre as águas, o próprio Deus governando sobre o natural. E Pedro olhou para aquilo e tinha dois pensamentos, ou é Jesus ou é um fantasma. Então Pedro disse assim, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse, vem. E a Bíblia diz que Pedro colocou o pé para fora do barco e começou a caminhar sobre as águas. Só que em um dado momento ele duvidou e ele começou a colocar sentido nas coisas. E ele pensou assim, eu estou sentindo o vento, tem água debaixo dos meus pés, nunca vi ninguém fazer isso, eu vou morrer aqui. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Então Jesus foi até ele, não deixou que ele afundasse. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes o medo é um dos maiores, eu posso dizer, elementos que o inimigo usa para tentar fazer com que a gente sempre fique pensando no negativo. Em vez de Pedro pensar no positivo, ele pensou no negativo. Ele poderia ter olhado para Jesus e ter ficado maravilhado com aquela operação sobrenatural. Ele poderia, estar ali pensando em todas as coisas que a fé pode realizar, mas não. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a colocar os olhos no negativo. Ele começou a colocar os olhos no natural. E isso acontece conosco. Quando tiramos os olhos de Jesus, começamos a olhar para as injustiças, começamos a olhar para os dias maus, começamos a olhar para aquilo que está acontecendo no mundo e sempre que você tira os olhos de Jesus, você sofre algum tipo de derrota. E foi o que aconteceu com Pedro, ele começou a afundar. Não tire os olhos de Jesus e não deixe o medo dominar a sua fé, não deixe o medo dominar a sua vida, não deixe o medo dominar o milagre, a operação de Deus que está acontecendo na sua vida. Mesmo que você, esteja desconcertado com situações que têm acontecido na sua vida, coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé na palavra, coloque a sua fé no propósito de Deus e acredite, Deus pode tudo. Deus pode tudo e Deus pode realizar coisas grandes e coisas maiores do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Então coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé no que Deus pode fazer e no que Deus pode realizar na sua vida. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava no impossível. Ele só parou de caminhar no impossível quando ele tirou os olhos de Jesus. Aqui está o segredo. O segredo é, não tire os olhos daquilo que Deus está fazendo. Não tire os olhos daquilo que Deus está fazendo. Existe o vento, existe o mar, existe a impossibilidade humana, mas você está caminhando pela fé e você está caminhando no impossível e diante disso você está sendo sustentado por Deus. Então deixa Deus
Deus te segurar, deixa Deus te sustentar em meio, sabe, a todas essas negatividades, diante de todo o natural e de toda a limitação e de tudo que a sua mente, inclusive, ela pode falar para você. Mantenha-se em Deus, mantenha-se no propósito de Deus. Outra coisa que eu aprendo é que o Espírito Santo capacita você para fazer o que você nunca conseguiu antes. Em Filipenses 4,13 a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, o texto repete: você fará o que não podia fazer antes. Por meio de Jesus, você consegue fazer coisas que você não poderia fazer. Ou seja, você ouviu a minha palavra que eu ministrei hoje pela manhã? Eu ministrei sobre o favor de Deus. Sabe, o favor deve ser como a fé para nós. Assim como a gente coloca toda a nossa esperança na fé, e a fé é a nossa fonte de vida, a fé em Deus, a fé na palavra, é nela que está ali a nossa fonte. Nós precisamos fazer do favor de Deus também a nossa fonte. Senhor, por mim mesmo não dá, mas por Ti eu irei conseguir, por Ti eu irei conseguir romper. Então, quando eu vejo essa palavra, eu vejo o poder sobrenatural de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas, não é apenas algumas coisas, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso está falando de um favor. Em Cristo eu tenho acesso a um Deus que nele eu posso todas as coisas, ou seja, não há limites, não há barreiras, não há, sabe, um número exato. Ele vai muito além, ele nos ajuda a romper com qualquer tipo de limitação, com qualquer tipo de fracasso, com qualquer tipo de coisa que se coloque contra nós. Eu posso vencer esse exército, eu posso vencer essa doença, eu posso vencer esse mal, eu posso vencer essa injustiça. Então, quando você caminha no sobrenatural, onde havia paralisia, haverá movimento, onde havia medo, haverá coragem, e onde havia fracasso, haverá avanço. Porque eu aprendi uma coisa: o encontro com Jesus vai além de todas as possibilidades. O encontro com Jesus faz você ter uma mudança significativa de capacidade. Antes você não podia, agora você pode. Antes da palavra que Gideão recebeu, ele não podia vencer um exército, mas agora, com a palavra, ele pode. Davi, antes de ser ungido por Deus, ele não podia vencer um gigante, mas agora, com a palavra de Deus, ele podia vencer qualquer gigante. Você entende que a palavra de Deus na sua vida muda as capacidades, muda completamente as capacidades, e essa tem que ser a nossa fé, que a nossa fé na palavra muda as nossas capacidades total e completa. Por isso, eu entendo que Deus usa as pessoas improváveis. Seu passado não cancela o propósito que Deus tem na tua vida. Você pode ontem não ter conseguido, mas hoje, debaixo do favor de Deus e na capacidade divina, você pode conseguir. Amém? É por isso que nós temos que orar e pedir o favor de Deus. Se você não escutou a mensagem que eu ministrei hoje na igreja, escute. Escute, porque eu estou fazendo, inclusive, oração, jejum, sabe? Para que Deus libere favor sobre a minha vida. Tem coisas que não vão acontecer se eu não tiver o favor dele. Eu entendo isso. Então, a mim mais importa ter o favor de Deus do que a aprovação humana. Se Deus estiver comigo, eu vou vencer qualquer injustiça, qualquer maldade. Se Deus estiver comigo, eu consigo romper, eu consigo avançar. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero orar por você agora. Estamos no 20º dia do nosso propósito e dia 1º de junho nós estaremos aqui dando o anúncio que eu tenho falado para vocês a respeito de Belém, no Pará, certo? Nós estaremos em Belém no mês de agosto
E as informações disso eu estarei dando dia 1º de junho, certo? Creio que vai ser uma bênção. Pela primeira vez estarei em Belém, no Pará. Então ore por nós. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. E é um livro assim que está nos dando muita alegria, porque quando você muda a forma como você pensa, você se torna apto para entrar no destino que Deus tem para a tua vida. Até porque, se você não tiver a mentalidade certa para o próximo nível, você não acessa. Mesmo querendo, mesmo com promessa, mesmo com profecia na sua vida, é a sua mentalidade. Caso contrário, a gente estraga tudo. Se eu não tiver a mentalidade certa para o nível que Deus está me levando, eu estrago tudo. Esse livro aqui vai te ajudar, certo? A você ajustar a sua mentalidade. Eu creio que o Espírito Santo, ele me dirigiu a esse livro que vai ser uma bênção na tua vida, certo? Você pode adquirir no nosso site www.vinicius07.com.br e você que é do exterior, você pode baixar o e-book, o livro digital. Esse aqui é o livro físico, para quem mora aqui no Brasil, a gente manda direto para a tua casa. Mas quem é do exterior e que quiser adquirir, vá lá no meu site www.vinicius07.com.br e você pode adquirir o livro digital, que é o e-book, para você ler no seu celular, no seu tablet, enfim, até você do Brasil. Tem ali a escolha do livro digital e do livro físico, daí é você que escolhe, ok? Muito bem. E se você deseja apoiar o nosso canal, gratidão. Vá até o nosso site, ali tem todos os nossos dados e que Deus te abençoe. Nós temos um compromisso, temos um programa de televisão que tem abençoado a vida de muitas pessoas, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Eu estou há 3 anos na TV, certo? E é puro favor de Deus, não tem outra explicação. É por isso que acredito que Deus pode fazer muito mais do que a gente pensa ou do que a gente imagina. Estamos em rede nacional, certo? A Rede TV é Brasil inteiro e muitas pessoas estão sendo abençoadas. Temos recebido muitos testemunhos todo sábado às 10 da manhã. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Amanhã, último dia do voto de Ana. Aguardo vocês na oração das 6 horas da manhã e depois nas 18 horas. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, gratidão por esse tempo que estamos aqui. Senhor, meu Deus, nós queremos caminhar no impossível. Nós queremos viver o extraordinário. Queremos caminhar debaixo da Tua palavra. E não queremos, Pai, que o medo ele venha nos bloquear ou venha nos impedir de caminhar por uma palavra, de caminhar por uma direção. Nosso foco está em Ti, Jesus. Nosso foco está na promessa. Nosso foco está na conquista. O nosso foco está em viver as profecias e viver o que o Senhor tem para a nossa vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu oro em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. A Tua palavra diz que Tu cura. E que nosso foco esteja em Ti, Jesus. Nosso foco esteja no Deus que cura. Por isso eu declaro saúde. Saúde ao corpo físico dessa pessoa. Saúde ao corpo físico dela. Saúde em o nome de Jesus Cristo. Toque-a com Teu poder, ó Deus. Toque-a com a Tua graça. Libera do Teu favor sobre ela e sobre todos da sua casa, da sua família. Senhor, que haja um grande romper na vida dessa pessoa, que haja um avanço, que o Senhor traga conquista, que o Senhor traga mudanças, em o nome de Jesus Cristo. Libera do Teu favor, Pai, que a Tua bênção repouse sobre essa pessoa e sobre a sua semana, e que ela receba favor de Deus sobre a vida dela, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor abençoe, liberando favor e liberando um agir sobrenatural, e nós liberamos a palavra profética. O Senhor converterá maldição em bênção, converterá caos em ordem. O Senhor é aquele que converte até mesmo aquilo que está mal, aquilo que está ruim, em algo bom. Tu tens todo o poder, Pai, e liberamos essa palavra profética. Isso acontecerá na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus, pela Tua palavra e pela fé que estamos e temos em Ti, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus derrame graça, Deus derrame favor sobre ti e sobre todos da tua casa. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Amém? Você pode fazer isso. Compartilhe, seja usado por Deus para ajudar alguém agora. Amém? E que isso venha voltar para você multiplicado, como está escrito na palavra, que aquele que planta colhe. Então, compartilhe essa oração. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a
tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nessa noite, no 6º dia do nosso voto de Ana, eu consagro a Ti, Senhor, essa semana, para que seja uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de avanço, uma semana de crescimento. Em o nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção, Pai, sobre essa semana. Em o nome de Jesus, consagramos cada dia dessa semana. Que seja uma semana de realizações, que seja uma semana de conclusões de coisas que foram começadas, que seja uma semana de bênção, de ânimo, bênção, Senhor, de força, bênção de relacionamentos, bênção de casamento, bênção de filhos, em o nome de Jesus Cristo. E nós liberamos uma palavra profética, Pai, no dia de hoje, sobre a vida dessa pessoa. Cura em todas as áreas, cura no coração e aceleração na vida dessa pessoa. É a palavra profética do dia de hoje. E, Senhor, nós cremos no Teu poder, por isso oramos também em favor de cada pessoa que está orando, essa pessoa que está doente, essa pessoa que precisa de um milagre, essa pessoa que precisa de uma intervenção, essa pessoa, meu Pai, que está num tratamento de saúde. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que ela seja completamente restaurada. Jesus, Tu cura. A nossa fé está em Ti, Jesus. A nossa fé está em Ti. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos no milagre, nós cremos no sobrenatural. Jesus, invocamos Teu santo nome. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Cada pessoa, Pai, que está ouvindo essa oração, aonde ela estiver, em casa, na rua, no hospital, que ela seja tocada agora pelo Teu poder. E essa pessoa, Pai, que está cansada, essa pessoa que está afadigada da vida, essa pessoa que está enfrentando lutas, Pai, fortalece ela em nome de Jesus. Eu faço uma oração, Pai, em favor de todas as mães que são guerreiras, que lutam pelos seus filhos, que lutam pela sua família, que lutam pelo seu casamento, que lutam, Senhor, também no mercado de trabalho. Eu oro pelas mães, Pai. Eu peço uma bênção especial para as mães, hoje, em o nome de Jesus Cristo. Assim oramos, assim cremos, assim entregamos tudo nas mãos de Jesus Cristo e damos bem-vindo ao Espírito Santo na nossa casa. Damos bem-vindo ao Espírito Santo na nossa vida. Nos guia, Senhor. Precisamos tanto de Ti, doce e amado Espírito Santo. Precisamos tanto da Tua santa presença, Senhor, na nossa vida. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem, amado Espírito Santo, e fala conosco. Aleluia! Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que o Senhor derrame muita graça sobre ti, em nome de Jesus. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui e compartilha essa oração com outros, com familiares, com amigos. Você que tem uma mãe, manda para sua mãe essa oração, compartilhe, me ajude a compartilhar. Estamos hoje no 6º dia do voto, 6º dia do voto de Ana, e esse voto, o voto de Ana, é um voto de busca, é um voto de entrega. Por isso, me ajude a compartilhar, manda aí para pelo menos 10 pessoas, seja um canal de Deus para alguém. Compartilhe essa oração, mesmo que a pessoa não esteja no voto de Ana, mesmo que ela não esteja, compartilhe essa oração, porque Deus fala por meio da sua palavra, Deus abençoa por meio de uma oração. Então, compartilhe, mande para alguém, seja um canal de Deus agora. Eu quero rapidamente aqui dar alguns testemunhos. Antes de compartilhar a palavra de hoje, eu recebi o testemunho de uma mulher chamada Felicidade, é o nome dela, e ela escreveu assim: graças a Deus pela sua vida, a minha filha estava em trabalho de parto há 33 horas, eu estava ouvindo uma live sua, e quando o pastor começou a orar, eu pedi pela minha filha, e nesse momento da oração, a minha filha teve o bebê, foi um parto normal, obrigado por tudo.
Deus te abençoe. Também recebi o testemunho da Cristiane, e ela escreveu assim: vem contar que nesse ano de 26, meu marido foi curado de uma hérnia na barriga, no lado esquerdo. Nos trabalhos na agricultura, ele não conseguia nem levantar os braços ou trabalhar na lavoura. Foi então que fizemos a carta para Jesus, pedindo a cura dele. E uma semana depois de fazer a carta, ele ficou completamente curado. Hoje consegue erguer os braços e trabalhar normal. E eu fui curada da tireoide. Eu fiz a carta para Deus, que foi a primeira carta do propósito. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada. Glória a Deus, Cristiane. E também recebi o testemunho da Maria Mônica. Ela escreveu assim: é com muita alegria e gratidão que compartilho que no terceiro dia da campanha Voto de Ana, olha só, gente, esse voto de Ana aqui tá dando o que falar, hein? Olha só, nós já estamos tendo testemunhos desse voto. Olha o poder do voto. Você está entendendo? Olha o poder do voto. E aqui a pessoa escreve assim: recebi um precatório que estava aguardando há pelo menos 5 anos. Agradeço a você que é um grande intercessor, acompanho suas orações há quase 2 anos e tenho aprendido a ouvir a voz de Deus. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre você e sua linda família, que leva o amor de Jesus para milhões de pessoas. Oh, glória a Deus, que lindo seu testemunho, que Deus te abençoe, e a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você está vendo como você tem que compartilhar, como você tem que estar no propósito, sabe, mergulhar com fé nas orações. Você está vendo aqui a importância disso? Então, eu peço mais uma vez, me ajude a compartilhar, a levar essa palavra a mais pessoas, certo? Seja um canal de Deus, a bênção não pode parar em nós. Nós temos que, sabe, compartilhar com o máximo de pessoas que nós pudermos. E eu quero hoje continuar essa palavra que eu comecei na oração da manhã, que eu preguei ela às 9 horas. Inclusive eu tinha uma outra palavra, eu ia falar sobre cura interior, de alguma forma a gente acaba tocando na cura interior, mas sabe, essa palavra da oração da manhã, ela mexeu comigo e se você quer assistir ela inteira, porque eu ministrei ela inteira hoje na live das 9 da manhã no culto, né? Assista, você vai ser muito ministrado, muito ministrada por Deus. E eu quero continuar aqui da onde eu parei na oração da manhã, mas você pode assistir ela completa, assistindo o que eu ministrei. Eu tinha uma palavra para pregar, sobre cura interior, cura por dentro. E depois da oração da manhã, Deus mudou a minha palavra, porque a Bíblia fala que Maria escolheu a melhor parte. E eu entendi de Deus que nós precisamos parar para ouvir a Deus. Essa é a melhor parte da nossa vida. Guarda isso. A melhor parte da nossa vida é ouvir a Deus. Você pode ter uma linda família. Essa é uma parte muito gostosa da vida. Talvez essa seja a segunda melhor parte da vida. Mas a primeira melhor parte da vida é ouvir a Deus. Essa é a primeira melhor parte da vida. Ouvir a Deus, estar na presença de Jesus, é a melhor parte da vida. Essa é a melhor parte da vida. Ouvir Jesus, ter a presença de Deus na nossa vida. Porque se não tem Deus, todo o restante, sabe, a gente não consegue viver plenamente. Todo o restante, família, casamento, filhos, realização pessoal, nada disso tem um significado assim pleno na vida de uma pessoa que está desconcertada com o divino, desconcertada com Jesus. Então, sabe, Deus tem que ser primeiro na nossa vida, a presença dele tem que ser primeiro. Essa é a boa parte da vida, essa é a boa parte que Jesus falou. Marta, a Bíblia diz que estava envolvida com muita coisa, mas Maria escolheu a melhor parte, a boa parte que eu e você precisamos. Então presta atenção, certo? Porque isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Quando uma pessoa, ela escolhe a melhor parte, ela vive em outra frequência. Em Mateus 6,6, a Bíblia diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
e fechada a porta, orarás a teu pai. Fecha a porta e orarás a teu pai. Pessoas que param para ouvir, elas não vivem tentando agradar plateias, elas vivem obedecendo uma voz. É um vício ou não é um vício querer agradar todo mundo? Agradar pai, agradar mãe, agradar sociedade, agradar família, agradar sogra, agradar sogro, agradar amigos, agradar pastores. Não é cansativo? Eu não estou dizendo que não deve agradar. Não, você tem que agradar. Mas se você viver só agradando, isso de alguma maneira não vai fazer bem para você. Por quê? Porque o que na verdade nós devemos fazer é agradar em primeiro lugar a Deus. Em primeiro lugar. Então eu acredito que obedecer à voz de Deus é a nossa principal missão aqui nessa terra. Ouvir a Deus, agradar a Deus em primeiro lugar, porque se você agradar a Deus, você vai estar agradando a sua família, você vai estar agradando os seus amigos, você vai estar agradando os seus pastores, você vai estar agradando tudo. Por quê? Porque a pessoa que agrada a Deus, ela é bênção na vida de todos que estão ao redor dela. Entende o que eu estou falando? É cansativo quando você vive só para agradar os outros e muitas vezes você não está agradando a Deus. Então, sabe, não adianta o homem agradar todo mundo e não agradar a Deus. Então, a melhor parte que a Bíblia está dizendo, a melhor parte, a boa parte que Maria escolheu é a parte que nós devemos escolher também. Muitas vezes, essa obediência à voz de Deus, ela é até estranha para quem está de fora. Mas a lógica do reino, às vezes não faz sentido ao ambiente que está ao teu redor. Haverá momentos que Deus vai dizer para você: pare, espere, não vá, permaneça, cale-se, renuncie. E quem não vive na presença de Deus, não entende, dificilmente vai entender, sabe, essa frequência que a gente vive, que é de ouvir a Deus, que é de colocar a voz de Deus acima, sabe, das outras vozes, acima das expectativas dos homens. As pessoas não entendem, elas não vão entender, sabe por quê? Porque elas não estão na mesma frequência que você está ouvindo uma coisa, elas estão ouvindo outra coisa. Então eu preciso alinhar a minha visão, com a direção de Deus, com a voz de Deus. Eu preciso estar alinhado. Outra coisa que eu aprendo é que quem escolhe a boa parte vai precisar lidar com as expectativas alheias. Em Gálatas 1:10 a Bíblia diz: porventura procuro eu agora o favor das pessoas ou o de Deus? Marta queria que Maria reagisse conforme a sua lógica, mas Jesus tinha outra expectativa com Maria. Ou seja, muitas vezes as pessoas nos amam, se preocupam conosco, querem o nosso bem, mas elas não conseguem discernir o que Deus está fazendo em nós. Elas não sabem o que Deus está fazendo, elas não compreendem o que Deus está fazendo. Então elas acham que você está muito fora, sabe? Elas acham isso, que você está muito fora, porque não encaixa no que elas visualizam para você. E daí vem a pressão das pessoas em cima de nós. Porque você mudou, porque não aceitou, eu achei que você faria isso, você está diferente. Sim, você está diferente porque o crescimento muda as pessoas. O crescimento muda as pessoas. E às vezes não é para mal como as pessoas imaginam. Não é para mal, certo? Às vezes o crescimento muda as pessoas, mas para o bem. E só que as pessoas não vão compreender, às vezes elas não vão conseguir lidar com o teu crescimento, com o teu sucesso, com o teu avanço,
sabe? A maneira como você se veste agora, a maneira como você vê as coisas, as pessoas não conseguem lidar. Então, quem ouve a Deus acaba tomando decisões que nem todos vão compreender. Tem gente que não vai entender as tuas decisões, não vai entender, sabe, o que está se passando em você. Mas você sabe, você entende, você compreende o que Deus está fazendo. E outra coisa que eu ministrei muito forte nessa manhã é que o ativismo, ele pode nos distrair do essencial. Em Lucas 10:41, a Bíblia diz assim: Marta, Marta, você anda inquieta e você está preocupada com muitas coisas. Jesus não chamou Marta de pecadora, né? Ela não estava pecando, mas Jesus revelou a inquietação que havia nela. E às vezes essa inquietação que há em nós. Estamos inquietos, estamos no ativismo e não paramos para ouvir, não paramos para Jesus tratar o nosso coração, não paramos, sabe, para discernir, para ressignificar até mesmo aquilo que não está dando certo. Gente, como é que pode a gente estar botando energia em coisas que não está dando certo? A gente está botando energia, botando ânimo, botando força numa coisa que não está indo para frente. Então a gente precisa ter esses tempos de silêncio, de solitude, na presença de Deus, para buscar a Deus, para reposicionar a nossa meta, reposicionar o nosso trabalho, reposicionar a nossa vida. Eu disse essa palavra no coração de vocês, eu ministrei essa palavra inteira, certo? Na live das 9, se eu fosse você, eu assistiria, porque se está queimando algo aqui, ó. Se aqui dentro está queimando algo aí, é o Espírito Santo dizendo para você que você precisa aprender, você precisa ouvir sobre isso. Deus está falando alguma coisa contigo aí, amém? E eu quero pedir mais uma vez que você me ajude a compartilhar com outras pessoas. Também, se você ainda não adquiriu o nosso livro Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre, esse livro aqui, gente, vai mudar completamente a maneira como você pensa. Tá? E se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. De repente você quer abençoar teus colaboradores, abençoar teu patrão, abençoar tua família, teus vizinhos, um amigo seu, tá? Mentalidade de alto nível. Aqui nesse livro eu ensino como a mudança na forma como a gente pensa pode nos fazer entrar em uma promessa de Deus, certo? E aqui dentro tem um plano para você viver isso, tá? Aqui, ó, tá? Eu já expliquei sobre isso e gostaria muito que você presenteasse alguém e você mesmo se presenteasse a você com esse livro, ok? Eu quero agora orar pela tua vida, quero te abençoar e você pode adquirir o nosso livro lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Se você quer apoiar o nosso canal, se Deus falar ao teu coração, desejar gratidão, lá no nosso site você tem como apoiar o nosso canal. Vamos orar? Posso orar pela tua vida? Pai, em nome de Jesus Cristo, gratidão, Senhor, nesse 6º dia do voto aqui, porque o Senhor está falando muito conosco. E sim, nós precisamos parar para receber direção, sim, nós precisamos parar para ouvir a Deus. Espírito Santo, derrama da tua graça e do teu favor sobre cada pessoa que está aqui hoje, cada pessoa que está orando conosco, cada pessoa que está aqui na tua presença. Senhor Jesus, toque com o teu poder, que a presença do Espírito Santo entre nesse lugar, a presença do Espírito Santo toque nessa vida e que ela seja visitada por ti. Doce amado Espírito Santo, abre seus ouvidos espirituais e mostra para ela a direção que ela está, se está certa, se ela está no caminho, ou se ela precisa, Senhor, recalcular alguma rota, se ela precisa abandonar alguma coisa, ou se ela precisa dar mais força em outra coisa, que o Senhor possa trazer essa revelação, essa direção para ela. Doce amado Espírito Santo, eu oro para que todo aquele que chegou doente aqui nessa oração seja curado. E a minha oração, Pai, é para que toda impossibilidade humana, essa pessoa que entrou nesse voto de Ana, pedindo por uma coisa impossível, pedindo por um milagre, pedindo por uma intervenção, no nome de Jesus Cristo, que você seja ouvida, que você seja tocada agora. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. É o que eu te peço, Jesus. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça.
Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço a Ti, Senhor. Toque-os agora, Pai, toque-os agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo você aqui na oração e compartilha com outras pessoas. Até mais, que Deus te guarde. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, estamos aqui hoje no segundo dia do voto, do propósito de Ana, e estamos crendo a Deus que a Tua palavra profética, ela está ativa aqui nessa oração. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus a palavra profética do voto de hoje. É que haverá um despertar profético na vida dessa pessoa. Ela vai despertar para o plano de Deus, para o desejo de Deus, para a vontade de Deus na vida dela. O que não for do Senhor na vida dela, o Senhor vai tirar do coração dela, mas aquilo que for do Senhor, o Senhor vai impulsioná-la, o Senhor vai inclinar o coração dela para aquilo que é teu propósito, para aquilo que é teu desejo, para aquilo que é tua vontade. Senhor, os olhos dos teus filhos vão começar a olhar para o lugar aonde o Senhor tem um mistério, aonde o Senhor tem uma porta aberta, aonde está o teu caminho. Eu quero declarar em nome de Jesus que propósitos serão revelados, chamados serão manifestos, destinos ficarão claros a partir do dia de hoje. Em o nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra, Pai, sobre todos que estão aqui nesse propósito do voto de Ana. Nesse segundo dia, Pai, desse propósito, eu peço um liberar especial do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, firme, com seus pés fincados no Teu propósito, que o Senhor derrame graça sobre essa pessoa. E eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, por todo aquele que está fazendo esse voto, porque tem uma necessidade, está necessitando, Senhor, de um milagre, está necessitando, Senhor, de uma intervenção do alto. Eu peço, coloca a Tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e dá vitória a ela, dá vitória à casa dela. Desfaz, Pai, o laço de Satanás, desfaz o engano do inimigo, cobre com o Teu sangue essa família. E eu quero declarar, Pai, todo aquele que está entrando aqui nessa oração é precioso. Este homem é uma bênção, esta mulher é uma bênção, os filhos são uma bênção, essa casa é uma bênção, essa família é uma bênção. Eu libero palavras de fé, palavras de vida. Declaro que a provisão está aí, a paz está aí, a alegria está aí, o sobrenatural está envolvendo essa casa, as oportunidades estão chegando, o melhor de Deus está vindo, em o nome de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, a Tua bênção sobre nós aqui nesse propósito. Amém e amém. Diga assim comigo: minha noite está consagrada ao Deus que criou os céus e a terra. Amém, glória a Deus. Seja muito bem-vindo ao segundo dia do nosso propósito, voto de Ana, com palavras proféticas. Eu estou vendo o que Deus está fazendo. Deus já começou a mexer, viu? No primeiro dia, ontem, Deus já começou a mexer aí na vida de muita gente. Incrível, nós nem chegamos ao meio do propósito e tem coisas que já começaram a acontecer. É o poder do voto. É o poder do voto. Por isso, estamos aqui aliançados com Deus, certo? Esse compromisso vocês não fizeram comigo, é um compromisso com Deus e eu creio. Deus está agindo aqui. Amém? Há poder na oração. Há poder quando nós fazemos uma aliança com Deus e coisas estão acontecendo. Eu quero aqui dar alguns testemunhos. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Toda honra e glória a Jesus. Amém? Nossa fé está nele. É Ele, certo? E esse despertar
porque a palavra profética de hoje, que nós estamos declarando, é que um despertar profético começou aí na tua vida. Amém? Um despertar profético começou aí. Um despertar do Espírito Santo começou aí na tua vida. Glória a Deus, eu creio nisso. A Geórgia, ela escreveu assim: meu filho João, que na época estava com 3 para 4 anos, começou a mancar ao correr. E depois de alguns exames, o médico disse que a cabeça do fêmur esquerdo do João não estava se desenvolvendo e que a perna esquerda não estava crescendo igual à direita. Desde então começamos a fazer acompanhamento e no início do ano passado o médico me disse que a perna esquerda dele já estava com 1,5 centímetros menor e que era algo irreversível e que essa diferença iria aumentar. Também nos informou que provavelmente quando ele tivesse 10 e 11 anos, precisaria fazer uma cirurgia e colocar uma prótese no quadril. Quando ouvi esse diagnóstico, comecei a orar com o Senhor pedindo a cura. Em setembro de 2025, levei-o novamente para o acompanhamento e o médico disse que nunca tinha visto algo assim. A cabeça do fêmur esquerdo estava igual à do direito e já não existia mais diferença entre as pernas. Ele pediu para reavaliá-lo. Em 6 meses e agora em abril de 2026 voltamos à consulta. O médico disse que não sabia explicar o que tinha acontecido. E se alguém visse apenas os 2 últimos exames, jamais diria que ele tinha um problema de crescimento e desenvolvimento ósseo, muito menos que um dia houve diferença no tamanho das pernas. Hoje, o João, com 7 anos, está com as 2 pernas do mesmo tamanho, não manca mais, recebeu alta e está curado. O Senhor operou esse grande milagre. Você pode dar um glória a Deus aí? Você ouviu esse testemunho aqui? Você ouviu? Isso aqui é milagre. Isso aqui é o poder de Deus. Eu não estou falando de obra de homem, não é eu que fiz isso, não foi qualquer outro aqui nessa terra, foi Deus, foi Jesus, o Cristo vivo que nós oramos. Você está vendo o porquê você não pode perder a fé? Você está vendo por que você tem cada vez mais ter fé em Jesus, ter fé no poder da oração? Você está vendo? Porque às vezes a gente ouve alguns comentários aqui das pessoas dizendo: eu vou desistir, se Deus não fizer, eu vou parar de orar, essa é a minha última tentativa. Eu vou dizer uma coisa para você: coloque toda a sua fé em Jesus e você vai ver o que vai acontecer. Eu não estou pedindo, eu nunca pedi para nenhum de vocês colocar fé em mim. Eu não curo, eu não faço milagre, mas Jesus faz. Jesus faz e nós estamos aqui levantando um altar de adoração. Nosso altar de adoração diz: Jesus vive, Jesus salva, Jesus reina, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus cura. Jesus cura. E posso dizer aqui em plenos pulmões, para a glória de Deus, Jesus cura. Jesus cura. Eu creio nisso. Eu creio. Recebi também o testemunho da Nilsdet, e ela escreveu assim: eu tenho um galpão que estava alugado há quase 4 anos. Quando fiquei viúva, essa era a minha renda. Agora em fevereiro me avisaram que iam sair do imóvel. Fiquei desesperada, mas comecei a fazer várias campanhas aqui com o Senhor. Também fiz o voto de Ana. E hoje, no primeiro dia da campanha, olha só, ela mandou esse testemunho ontem, tá? Ontem foi o primeiro dia, hoje nós estamos no 2º dia da campanha. Recebi a minha vitória. Consegui alugar o galpão por um valor ainda melhor e sou grato a Deus pela sua vida, porque desde que fiquei viúva, o Senhor Jesus enviou pessoas para cuidar de mim. Obrigado pelas suas orações. Não é o que eu estou falando aí, gente? Nós não estamos aqui inventando coisa, nós estamos falando, de princípios milenares que estão na Bíblia Sagrada e que as pessoas às vezes não sabem. Jejum é arma espiritual, voto é arma espiritual e oração, então, você sabe, se tem alguém aqui que ama a oração, sou eu. Eu sou um intercessor, tá? Eu sou um intercessor, amo intercessão e eu sei do poder da oração. E hoje eu quero falar sobre o segredo para resolver os problemas. Aí você diz: eu quero saber esse segredo. Então anota aí, porque hoje você vai receber o segredo para resolver os problemas. E cada pessoa que está entrando, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Deixa aí o teu like, isso ajuda muito, tá? Para que o YouTube mande para outras pessoas. Então deixa aí o teu like.
E eu quero pedir também que você me ajude a compartilhar essa oração. Se você pode, manda agora para um grupo da família, para um amigo, alguém que Deus colocar no teu coração. Você vai ser um canal de Deus hoje para abençoar alguém. Amém? E hoje, aqui através dessa palavra, você vai entender o que eu tenho falado sempre sobre compartilhar. Eu tenho sempre falado aqui, e às vezes as pessoas pensam, né, que é só para o benefício do canal compartilhar. Com certeza, mais pessoas inscritas, mais pessoas assistindo, é uma bênção para o canal. Só que não é sobre isso, é sobre abençoar alguém com uma palavra de Deus. Eu já perdi as contas. N testemunhos de pessoas que, na hora que iam fazer uma bobagem, receberam uma palavra, uma oração, exatamente no momento que estavam, desacursoados da vida. Então você nunca sabe. Às vezes a gente imagina, né, que a vida das pessoas está tudo bem, está tudo perfeito, e só Deus sabe. Só Deus sabe, às vezes, o tanto de tempestade que aquela pessoa está enfrentando, o tanto de limite que ela já chegou na vida. Então, seja um canal de Deus para abençoar alguém, amém? E abençoe a vida das pessoas com alegria, compartilhando as orações. Em Jó 42:10, a Bíblia diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Quem é que mudou a sorte de Jó? Deus. E o que ele estava fazendo? Orando por ele? Orando para Deus abençoar os negócios dele? Orando para Deus curar ele? Orando para Deus restituir a família dele? Não. Jó estava orando pelos seus amigos, que para mim eram mais amigos da onça do que amigos de Jó. Mas a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos outros. Olha o segredo aqui. Às vezes a gente está orando pelo nosso problema, pela nossa dificuldade, mas Deus está te apontando para a dor de outra pessoa. Você diz: Senhor, resolve a minha casa. E Deus diz assim: ajude alguém a levantar a casa dele. Você diz: Senhor, cura a minha dor. E Deus diz: ore por alguém que está ferido. Não foi uma nem duas vezes que eu subi no púlpito precisando de oração e dei tudo de mim ali em cima daquele púlpito. Ou seja, me coloquei nas mãos de Deus, não me importei com o horário, não me importei com a dor da minha garganta, não me importei com a dor do meu corpo. Simplesmente caminhei rumo ao altar e entreguei tudo que eu podia entregar da parte de Deus. Quantas vezes acordei para fazer a oração das 6 da manhã, doente, quase que, me arrastando para frente da câmera para poder gravar, para poder cumprir o meu compromisso. Entenda, não estou falando sobre mim, mas estou dizendo que a minha vida de servir as pessoas, a minha vida de servir a Deus, sempre me abençoou. Talvez o segredo de Jó é o segredo que você não está cumprindo. Aqui tem um princípio espiritual que a maioria das pessoas não pratica. O reino de Deus, a chave da colheita está na semente que você planta na vida de outro. É isso, o reino de Deus é plantar sementes. Tem gente que só quer receber, mas ela não dá. Ela quer uma palavra de Deus sempre para a dor dela, mas ela nunca deu uma palavra para a dor de alguém. Ela quer, que alguém a ajude, mas ela não ajuda ninguém. Nós vemos que as pessoas estão irritadas, nós vemos que as pessoas estão, centradas nos projetos delas, na dor delas. Esses dias eu estava pensando, tem certas coisas que eu nem precisava me envolver. Não precisava me envolver com certas coisas. Eu não precisava estender a mão para certas coisas.
Mas eu faço isso porque eu sei que sempre volta para mim? Sempre vai voltar para mim? Sempre vai voltar para mim? Por quê? Porque aquilo que você faz pelo outro é uma lei espiritual, vai voltar para você. Às vezes as pessoas ficam tão, preocupadas com a recompensa. O que eu vou receber se eu fazer isso? E o que eu vou receber se eu fazer aquele outro? E ninguém me reconhece na igreja, e ninguém nota o meu trabalho. Se é essa colheita que você espera, você tem um sério problema de mentalidade, porque essa é a menor colheita que alguém pode ter. Eu vou repetir: a menor colheita que um homem pode receber aqui nessa terra, a menor colheita, a menor, é o reconhecimento e o elogio dos outros, a aprovação dos outros. É a menor colheita que alguém pode receber. Aí você diz: mas e qual é a melhor colheita? A melhor colheita é aquela que você recebe de Deus. A melhor colheita é aquela que você recebe de Deus, o reconhecimento, o aplauso e a aprovação. É a melhor colheita de todas. Essa é a mais grande, essa é a mais abundante, essa é a mais próspera. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Em Provérbios 3:27, olha o que a Bíblia diz: quando estiver em seu poder fazer o bem, não o negue a quem dele precise. Tire as mãos do seu problema e ajude alguém. Eu também já fiquei muito concentrado nos meus problemas. Hoje eu oro mais pelos outros do que por mim. Eu tento fazer mais pelos outros do que eu tento fazer por mim. Na verdade, se você perguntar se eu tenho problemas, sim, eu tenho problemas. Mas alguns eu resolvo, outros eu não consigo resolver. E o que eu faço é ajudar os outros a resolver os problemas deles. Eu nunca me neguei a dar uma direção para uma pessoa. Eu nunca me neguei, a dar uma ajuda para uma pessoa que precisa de ajuda com o sonho dela ou com uma confirmação que ela está buscando da parte de Deus. Eu nunca me neguei a isso. Às vezes, quando você tenta resolver tudo sozinho, você fica frustrado, ansioso, triste. Mas quando você decide abençoar alguém, Deus entra naquilo que você não consegue tocar. Eu aprendi que enquanto você cuida da dor do outro, Deus cuida da sua dor. Então eu estou lá, cuidando da dor do outro, ajudando o outro, liberando uma palavra para o outro. Deus está cuidando da minha dor. Deus está aqui, cuidando das minhas costas, colocando a mão sobre a minha cabeça, porque é o princípio que Jó praticou. Ou seja, você não tem que trabalhar na empresa que você está, você não tem que trabalhar para ter um salário no final do mês. Você tem que trabalhar para fazer aquela empresa prosperar. E então você vai prosperar. Aí você diz: mas como isso? Eu não entendo isso. É o princípio de José. A Bíblia diz que na casa de Potifar, ele fez Potifar prosperar. Na prisão, ele fez a prisão prosperar. E no Egito, ele fez o Egito prosperar. E como é que acabou José? Poderosíssimo. Poderosíssimo. Por quê? Porque ele sempre entrou nos lugares não por um salário, ele entrou nos lugares, todo lugar que ele entrou foi para servir, para fazer aquele lugar prosperar, para fazer aquela pessoa prosperar. Ou seja, ele nunca esteve de olho no que o outro tinha, mas em como ele poderia agregar na vida do outro, como ele poderia ajudar o outro. Só que na nossa cabeça a gente tem que fazer as coisas só pela gente. Porque eu vejo pessoas muito traumatizadas com isso, que inclusive no livro que eu vou lançar amanhã eu vou tocar nesse ponto. Tem gente que é muito traumatizada e ela pensa: ninguém me ajudou, então eu não tenho que ajudar ninguém. Ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca me deu nada. Você já viu essa conversa? Nunca ninguém me deu nada. Você sabe por que nunca ninguém te deu nada? Porque você também nunca deu nada para ninguém.
Eu sei que essa é uma coisa dura que eu estou falando aqui, mas é a verdade. Às vezes a gente reclama da falta de reconhecimento, mas isso é uma coisa assim que jamais nem deveria sair dos nossos lábios, porque na verdade isso é um tipo de limitação emocional, um tipo de mentalidade escassa. É a mais escassa que tem, é a mentalidade mais escassa que tem. Porque o reconhecimento é a menor colheita que alguém pode ter. É a menor colheita que alguém pode ter. Então entenda uma coisa, Jó, ele foi restaurado quando ele orou pelos seus amigos. Jó estava doente, ferido, enlutado, humilhado, mas a virada aconteceu quando ele parou de olhar apenas para a sua própria dor e intercedeu pelos outros. Jó 42:10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e ele lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. A cura de Jó, olha que tremendo isso, a cura de Jó estava conectada à oração que ele fez por alguém. Então, sabe, pare de esperar pelos outros. Tudo que você fez por Deus, pelo reino, pelas pessoas, pelo teu patrão, pelos teus amigos, pelos teus familiares, pode ninguém ter reconhecido isso, mas Deus com certeza vai reconhecer. Você sabe por que você não recebeu colheita disso ainda? Porque você ainda está aguardando com que os homens te deem essa colheita. Você está aguardando o reconhecimento dos homens. Pare de aguardar o reconhecimento dos homens e você vai receber a colheita que vem de Deus. Amém? Não peça mais reconhecimento. Esqueça reconhecimento. Esqueça reconhecimento. É uma chave muito poderosa que eu estou compartilhando com vocês hoje aqui, tá? Esqueça o reconhecimento e entre no fluxo divino, que é receber a colheita de Deus. Eu entrego essa palavra ao teu coração agora. Eu quero orar pela tua vida, amém? Escreva aqui a promessa de hoje. A promessa de hoje, aqui no voto de Ana, é despertar profético. Deus vai te despertar para o plano de Deus, vai te despertar para a tua identidade profética, tá? Deus vai te despertar para essas coisas. E amanhã, gente, eu vou trazer aqui para vocês o meu livro novo. Amanhã será o lançamento oficial, eu vou lançar amanhã aqui no canal, tá? Aí sexta e sábado eu vou lançar na Escola de Profetas, que nós teremos aqui em São Paulo, vai ser incrível. E no domingo pela manhã eu vou lançar na igreja que eu congrego, certo? Então, vai ser uma benção. O nome do livro é Mentalidade de Alto Nível, pense grande, tá? É um livro assim totalmente diferente dos que eu escrevi, mas ele é um livro cheio do profético. E uma das coisas que eu falo no livro é que ser uma pessoa profética mudou muito a minha mentalidade. Ser uma pessoa profética me fez pensar fora da curva, sabe? Me fez sair do sistema. É isso. Ser uma pessoa profética mudou a minha mentalidade. E eu compartilho esses ensinos dentro do livro. E amanhã eu vou falar mais dele, tá bom? Amanhã eu vou falar dele em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, eu quero te abençoar. Amém? Hoje é o segundo dia desse voto e agora nós vamos orar. Nós vamos entrar diante de Deus. Nós vamos entrar diante de Deus e vamos ver milagres. Amém? Você crê nisso? E quero pedir a você, já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você quiser, compartilha com outras pessoas. Se você quer se inscrever para vir nessa Escola de Profetas, de repente o Espírito Santo está falando aí ao teu coração para vir, né? Entre em contato com a minha equipe. Vai lá no meu site www.vinicius17.com.br. Você pode se tornar nosso aluno na academia e vir nessa Escola de Profetas. Vai ser maravilhoso, tá? Vai ser tremendo essa Escola de Profetas. Eu convido você a estar com a gente e domingo pela manhã eu vou estar ministrando e eu creio em grandes coisas aí que Deus está preparando. Amém? Você pode compartilhar com outras pessoas e se você quer apoiar o canal aqui, de repente Deus coloca no teu coração de fazer isso, vá até o meu site www.vinicius17.com.br, ali você veja como você pode apoiar o canal. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E a minha oração, Pai, é que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos. Eu quero falar com prósperos. Eu quero declarar que eles são prósperos. Eu quero desejar o melhor de Deus aqui dessa terra para cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. Eu quero desejar um bom casamento.
Eu quero desejar, Senhor, filhos abençoados, honrando pai e mãe. Eu quero declarar filhos prósperos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pedindo, abençoe esta casa, abençoe essa família, tira todo o atrapalho, tira toda a confusão, tira todo o prejuízo que essa família, que essa casa tem tido. E eu quero declarar, Pai, um tempo novo, um tempo de grande crescimento, um tempo de grande avanço. Eu quero declarar um avivamento dentro dessa casa, a salvação de todos dessa casa, a promessa de Atos 16 se cumprindo dentro desse lar. E Pai, que a nossa mentalidade seja uma mentalidade disruptiva, uma mentalidade que creia que Deus tem o melhor para nós. Uma mentalidade que olhe para o outro, que pense em semear no outro, que pense em ajudar o outro, e dessa forma também seremos ajudados e recompensados por Ti. Por isso, Pai, eu oro por todo aquele que está doente para que seja curado. Tira as dores do corpo físico dessa pessoa, Jesus. Nós oramos agora para que a cura total e completa esteja sobre ele, esteja sobre ela. Opera milagres, Pai, traga respostas de oração. E aqueles que estão nesse voto, Pai, no voto de Ana, que eles sejam firmes e fiéis, e profetizamos em nome de Jesus Cristo um despertar profético na vida dessa pessoa e na sua casa. A partir de hoje, ela vai ser direcionada, ela vai ser impulsionada para aquilo que é teu desejo, para aquilo que é teu plano na vida dela. Amém e amém. Eu creio nisso. Amém? E se você crê também, pega aí e compartilha para alguém. Eu não vou nem explicar mais, porque agora você ouviu a palavra e você entende do poder disso, de compartilhar. Então compartilha com alguém e amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Paz e prosperidade, Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.